Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Jéssica Guido. E o assunto de hoje é como identificar e conduzir as lesões mais comuns no verão. Você que está de férias ou não, já indo mais à praia, considerando no Brasil em que estamos, né, que fazemos inveja a muita gente aí do nosso país, a gente sabe que existem lesões cutâneas que são extremamente frequentes, especialmente em janeiro, fevereiro, esse período em que ocorre um aumento da frequência de idas à praia, mares, etc, né, Jéssica? Isso. E aí, querendo ou não, tem um pool de perfis de pacientes que acabam chegando de forma recorrente ao nosso consultório por lesões que ocorrem nesse período em especial, não que seja exclusivo desse período, mas que a gente vê com uma frequência bem maior. Isso. O número 1 deles, considerando que estamos no verão, né, muito sol, né, muito veraneio, né, casa de praia, fim de semana ou o mês inteiro, a gente ocorre como número 1 a velha e boa queimadura solar que o dermatologista infarta quando atende. Cadê o protetor solar? Cadê as medidas físicas e todas as orientações que passamos? Mas mesmo com todo esse reforço, eventualmente acontece queimadura e a gente tem que explicar como identificar e como conduzir, já que é uma coisa que ainda acontece, apesar de tanta orientação. Exatamente. A queimadura é até fácil o diagnóstico, né? A família consegue identificar o próprio paciente. O mais interessante é que a queimadura ela pode aparecer já no início, mas esse eritema, ele normalmente aparece com 12 a 24 horas depois. Então, não é raro a pessoa se expor ao sol e quando é no final, no início da noite, ela começar a perceber o quanto ficou vermelha. Então, o grande perigo também é esse, porque o eritema pode ser como se fosse precoce ou ele pode ser um eritema tardio. Então, muita atenção nesse eritema. Quando o paciente quem está assistindo o nosso podcast pelo YouTube, a gente está com algumas imagens, quando o paciente está com essa queimadura, que é esse vermelhão no corpo, a gente considera até uma queimadura grau 1. Mas quando o paciente já faz essas vesículas e bolhas com conteúdo cristalino, a gente começa a se preocupar, porque já é queimadura de 2º grau. Então, a gente já tem que ter um cuidado maior. Não que no primeiro a gente não se preocupe, né, Jéssica? Quando vê o pessoal vermelho, a gente é muito estrangeiro, né, que não tem noção do quanto que o nosso sol consegue queimar. Vê esse aspecto vermelho, eu digo, já ardeu em mim aqui só de visualizar, né? E a gente tem que ter esse cuidado, porque tem efeitos secundários, além do próprio desconforto, dor, ardor, o paciente não consegue dormir, alguns deles evoluem com quadro de insolação real, né? Com desidratação, cefaleia, mal-estar. Sonolência, tem paciente que evolui com febre. E nesses casos de uma apresentação sistêmica, o paciente deve se dirigir a uma emergência para ser conduzido, para receber hidratação. Então, só se tiver com queixas cutâneas é que vão fazer as conduções que a gente vai orientar. Mas se tiver qualquer quadro de sonolência, um edema muito importante de face que pode ocorrer pela queimadura solar, é importante se dirigir ao hospital. Isso, e parece óbvio, mas alguns não sabem conduzir queimadura de pele, Jéssica. Não queimadura de cozinha, queimadura solar. Né? E aí, como é que a gente pode orientar quem se expôs ou algum familiar que por acaso passou da conta e se queimou e ficou todo vermelhinho assim e está reclamando de dor e ardor local? A primeira coisa, o paciente não deve se expor ao sol mais. Por favor. Por favor, não pode, pelo amor de Deus, se expor ao sol. Ele vai ter que começar a tentar resfriar essa pele. Então, banhos frios com água só já são muito importantes de forma frequente. A aplicação de hidratantes, pode ser o hidratante que tem em casa. Você coloca na geladeira, depois passa na pele ele resfriado, ele vai começar a reduzir sua perda de calor, tá certo? Hidratação oral é muito importante para o paciente. Uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado com esse paciente, a gente pode usar até alguns cremes que têm substâncias calmantes, como calamina. Calamina, que pode também dar uma sensação de bem-estar. Mas, assim, você está num local, numa praia, ou então está atendendo num local que é difícil ter esses produtos que tem calamina, que tem mentol, a gente pode lançar mão de hidratação normal, deixar um pouquinho na geladeira para passar, aplica várias vezes ao dia, bastante ingestão de água mesmo. E banhos frios. Seriam as condutas principais. Isso. Eventualmente, alguns passam bastante do ponto, não é uma área só restrita, né? Porque às vezes acontece uma queimadura solar por aplicação inadequada de protetor, queima só a nuca, ou queima só a orelha. Mas alguns pacientes queimam, como a gente está visualizando aqui, passam muito da conta o tronco todo, quase o corpo todo, e às vezes tem mal-estar, sensação de edema mesmo, né, na pele, não aguenta deitar, e eventualmente a gente pode tratar
oral, Isso. né, com medicação oral. Às vezes, alguns pacientes já têm indicação de, inclusive, usar anti-inflamatório. Então, existe um processo inflamatório reativo por uma exposição excessiva ao sol. Isso. Então, a gente pode prescrever por 3, 5 dias um anti-inflamatório oral, não tem problema nenhum. Isso. Além de todos esses cuidados locais que você já indicou. Então, Exatamente. não fiquem sofrendo aí à toa. Usem protetor antes, de preferência, para não chegar a esse ponto e mais na frente, daqui a 10, 20 anos, estar no consultório, né? Com câncer de pele. Com câncer de pele. Porque essas queimaduras isoladas, elas são fator de risco para câncer de pele. Isso. Realmente ter cuidado. Aí. Mas pulando agora da queimadura de sol, que é a mais óbvia, a gente tem outras queimaduras de quem frequenta o mar, né? Então, a gente eventualmente visualiza, pelo menos aqui em Pernambuco, no Nordeste, a gente flagra também pacientes que se queimaram com água viva. No Sul tem bastante, né? Santa Catarina, aquela área também. Como é que a gente identifica e como é o que é que a gente faz para queimadura por água viva? Tem muita gente que confunde, né, Jéssica? Água viva e caravela. Isso. Tenta aí esclarecer para o pessoal que está nos escutando. Então, a gente está com imagem também aqui no YouTube. A água viva, ela normalmente é transparente no mar. Então, a gente não vê, você só sente a queimadura na hora que faz você se retirar da água. Então, ela normalmente, ela consegue se propagar na água a longas distâncias. Ela é mais para transparente, ela não é colorida, água viva. E ela faz umas lesões quase de um padrão urticariforme, como a gente está vendo assim. Justamente por causa dos tentáculos, por causa da disposição dela, como se fossem queimaduras, chicotadas. Lineares mesmo. Por conta dos tentáculos compridos, né? E aí é muito interessante uma coisa que a gente chama de queimadura, mas não é uma queimadura mesmo, é um envenenamento. Por quê? Porque é uma neurotoxina que tanto a água-viva tem como a caravela tem, e essa toxina, ela vai e gera essas lesões na pele. Então, obviamente, é raro essa toxina se sistematizar, mas existem casos, normalmente pelo contato rápido, que já faz a gente sair da água, ela faz só essa lesão de, entre aspas, queimadura na pele. Isso. Então, o que a gente sabe, né, Jéssica, é que esses tentáculos, tanto das águas-vivas como das caravelas, têm os nematocistos que, em contato com a pele, rompem e liberam toxinas que produzem essas reações urticariformes com ardor. Então, não é uma queimadura por temperatura, como a gente vê em outras condições, como queimadura solar e em outras circunstâncias também. Isso. E eu acho que é muito importante a gente também saber o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer diante dessa situação. Então, o que a gente deve fazer em relação a esse envenenamento por água-viva é justamente manter, sair do mar, obviamente, mas molhar a pele do local com água salgada. Então, a gente molha com água salgada, pode ser até utilizado vinagre de maçã também. Às vezes tem pessoas que tem barraquinhas, pode ser pedido. E você fazer essa lavagem. O interessante é que a lavagem, se tiver algum nematocisto, algum tentáculo preso na sua pele, você não remover com a mão, senão você vai queimar a sua mão. Eles orientam até que você pegue palito de picolé, cartão de crédito para fazer uma remoção, porque senão vai se continuar liberando toxinas na sua pele. Isso, a ideia de usar água salgada, tem gente que quer colocar outras coisas, né? Já ir anotando o que não fazer. Não colocar urina, tem gente que coloca, gente. Isso. Não lavar com água corrente, água doce, porque pelo poder osmótico, se a gente lavar com água doce, o nematocisto rompe, então você vai ter aquela sensação urticada ainda maior. Você tem que lavar com água salgada ou com vinagre, remover com algum bastão, alguma superfície para tentar tirar na superfície o que ainda está sem ser com a mão, porque senão você queima a mão também, como a Jéssica falou, o máximo possível e lavar com água corrente assim, de mar, por muitos minutos, não é só colocar uma aguinha não, 10, 15 minutos lavando com a água do mar, pega um baldinho, vai colocando, até porque a pessoa acha que não vai querer entrar no mar de novo, já sai pulando. Entra não aguenta não. Não aguenta porque arde bastante, né? Mas aí a água viva é isso, a gente tem que colocar mais água salgada ou vinagre, tá certo? E dependendo da intensidade, isso muitas vezes chega a descamar, ficar um eritema persistente, você pode utilizar corticoide tópico com segurança de alta potência aí por 5, 7 dias para estar um alívio e evitar o contato com o mar, especialmente se ainda tiver esse tipo de animal no mar que você entrou, né? Exatamente. Né, Jéssica? E aí, para a gente distinguir muitas vezes de caravela, que são primos, eu digo primos, né? Não falem os biólogos aqui por mim, a gente brinca porque são acidentes que são semelhantes, né, com esses animais. As caravelas têm uma cor um pouco distinta, né? É mais frequente aqui no Nordeste também, mas que tem uma semelhança, né, na patogenia, digamos assim, dessa queimadura, que também não é uma queimadura. Isso. Como é que a gente identifica a caravela, Jéssica? A caravela, o C de caravela aqui, C de colorido, normalmente ela tem cor púrpura, ela tem meio azulado, ela normalmente boia
essa parte dela aqui que eu estou mostrando para vocês fica na superfície e a parte dos tentáculos ficam dentro da água. É muito interessante que acabam crianças tocando, porque chama muita atenção. Essas toxinas, tanto da caravela quanto da água-viva, na verdade, para elas pegarem seres vivos, para inativar, imobilizar. E aí acaba, por acidente, tocando na pele humana. Vai levar também a lesões urticariformes, queimaduras, mas a caravela ela é muito visível. Quando você vê esses tentáculos eles à distância, você não precisa chegar nem às vezes tão perto, ele consegue atingir você por debaixo d'água. E aí acabar com essa, entre aspas, essa queimadura, que na verdade é um envenenamento. Elas são primas mesmo, que são do grupo dos quinidários, né, dos selenterados, e elas são bem parecidas na queimadura que faz na pele, né, na lesão que faz na pele. E na conduta também. Também, porque é o mesmo sentido, né? Então, tem nematocisto que libera toxina que queima a pele. Seja água-viva ou seja caravela, a condução vai ser bem semelhante. Isso. E aí, a mesma conduta. Água salgada, jogar grande volume de água salgada no local, ou vinagre de maçã, ou, se puder, em seguida, vinagre de maçã, melhor ainda. Evitar água doce. Uma coisa que a gente falou que não pode de jeito nenhum, que é a urina, que não pode de jeito nenhum, que é água doce mesmo. E também álcool. Tem muita gente que coloca bebida, achando que vai queimar a toxina. Na verdade, vai piorar. Então, não pode ser colocado. Na verdade, é água salgada e vinagre. Seriam só essas duas opções para se fazer na praia de urgência, né, no paciente. Isso. E uma coisa interessante é ter cuidado com as caravelas que ficam na areia. Isso, muitas pessoas assim, acham que está na areia, está morta, porque não está na água. E, na verdade, se você tocar com ela, ela ainda tem as neurotoxinas, ela ainda vai lhe queimar. Então, para alguns turistas até evitar manipular, né, Jéssica? Turista, criança manipular, que você vê na areia, não morreu, ela tem capacidade ainda de fazer mal, de queimar você. Então, visualiza de longe, já evita se banhar ali perto, que pelo jeito tem caravela. Nunca está sozinha, né? Nunca tá tem sozinha. Uma. É muito comum elas andarem realmente aglomeradas. Então, já vi uma na praia, digo, anda mais um pouquinho para entrar no mar. É a sugestão. Exatamente. Então, a gente já passou aí a orientação praticamente desses 2 acidentes por quinidário, né, Jéssica? Mas tem outra coisa que além do mar, né, já pensando em praia, que a gente vê muito lesão por contato contaminado na areia, né? Então, contato com areia. A gente foi para a água, pode se acidentar com água-viva ou com caravela. E na areia a gente tem alguns, entre aspas, bichinhos que podem nos visitar no contato prolongado por essa areia. O que é que a gente precisa se preocupar ou ter pelo menos um pouco mais de atenção com o contato prolongado com a areia? Com os bichos, né? Com bichos geográficos e com bichos de pé. Com os bichos. Eu acho que não é raro, é muito comum. A gente até brinca, né? Quem teve infância pegou em algum momento algum desses, porque realmente o calor do verão na areia favorece também a multiplicação desses bichinhos que a gente vai falar agora. Então, muito interessante. Então, vamos lá. Vamos começar falando, então, do bicho geográfico, que a gente sabe que tecnicamente se chama de lava-migrans. Como é que a gente identifica lava-migrans no pé ou numa lesão cutânea nesse período de verão ou em qualquer época do ano? A larva-migrans é uma larva que vai entrar pela pele da gente. Ela tem a capacidade de se dissolver, porque ela tem enzimas que dissolvem, queratólicas, elas conseguem entrar na pele da gente. Por um lado positivo, elas só ficam na pele. Elas são incapazes de ir para a corrente sanguínea do paciente e fazer aquela síndrome de Loeffler que a gente conhece. Graças a Deus, elas não fazem. O ciclo biológico dela, só para lembrar, normalmente o cachorro, ele está infectado pelo ancilóstoma no seu intestino, o verme adulto, e ele libera os ovos. Esses ovos ficam na areia por causa da temperatura. As larvas conseguem ir evoluindo, rompendo, e conseguem ir amadurecendo até a L3. E aí, quando a gente ela está no amadurecimento do L3, da larva 3, ela consegue, se a gente ficar, por exemplo, sentado na areia, descalço na areia, e tiver nesse local a larva, ela vai ter uma facilidade de entrar na pele da gente. E aí, ou seja, areia contaminada com fezes de cachorro que estava infectado pelo ancilóstoma. Que não acha que isso é raro, né? A gente vê em terreno baldio, em campinhos, em parques, e na própria areia, em local que circula animal doméstico que pode estar infectado. Então, isso não é incomum. E agora, no verão, a gente vê não só no pé, vê no bumbum, vê na coxa, sentou na areia, vem cheio de lesão de lava-migrans, acontece. E o interessante é que o paciente vai se queixar de prurido. Ele vai dizer que é uma coceira que começa a ficar mais forte ainda, começa a fazer ainda ficar mais... dizem que é boa, viu? E dizem que é uma coceirinha boa. Eu digo, tem certeza que eu trato? Doutora, é tão bonzinho. Eu digo, é para manter ou para tratar? Exato.
E clinicamente a gente vai ter que sempre pensar que ela faz uma lesão papulosa, normalmente papulosa, serpiginosa. Ela fica parecendo uma cobrinha na pele do paciente. Então a gente está aqui pelo YouTube com a lesão de uma planta do pé, em que a gente vai vendo um padrão serpiginoso da lesão. E esse padrão eritematoso, serpiginoso, ele chama, e pruriginoso, chama a atenção para a gente para o diagnóstico, que é clínico. A gente vê e já passa o tratamento. Isso. Não precisa pedir exame. Uma coisa interessante, não se retira a larva, tá certo, pessoal? Algumas pessoas acham que devem cutucar. A gente tem que ter muito cuidado em cutucar a extremidade por causa de infecção de circulação terminal. A gente faz tratamento, depois ela dissolve e vira proteína, whey protein. Tudo, a energia se transforma, né? A energia se transforma, ela vai ser Fiquem tranquilas, absorvida. ela é absorvida e eliminada, tem eliminação da pele na renovação, né? Uma parte é absorvida, tá tudo certo. Mas outra coisa que chama a atenção, Jéssica, muitas vezes a infecção, né? A infestação por lavamigras não é única, né? São várias lesões. Então, não esperem que sempre as lesões estejam todas no mesmo estágio de evolução. Então, às vezes, você tem um monte de pápulazinhas ali que coçam absurdamente e duas que caminham, que dão o diagnóstico. E a intensidade da inflamação é muito paciente dependente. Tem paciente que quase não tem um eritema, tem um caminhozinho sutil que coça, e tem paciente que chega a fazer bolha, né? Pela reação inflamatória, pela presença da larva. Então, pode ter bolha, pode ter um eritema discreto, pode ter pápula junto com lesão serpiginosa. Então, o importante é você ver a clínica, a epidemiologia, e você viu uma lesão clássica, acabou aquilo ali mesmo. Eu lembro de um paciente que eu atendi uma vez, que trabalhava em área de pedreiro, era pedreiro, né? E carregava cimento. Levou, Jéssica, não era nem verão, né? Nessa circunstância, mas um saco de cimento nas costas. Ele veio com, acho que umas 100 lavamigras nas costas, assim. Contaminou no vai e vem, né? Trazendo uma areia contaminada. Ele acabou pegando no dorso. A gente vê bem mais no pé, né? Pé, mão, às vezes bumbum de criança. Isso. Mas ele pegou o dorso inteiro, tinha lesão papulosa, serpiginosa, todos os desenhos possíveis que você imagina. Então, a conversa com o paciente, se ele se expôs à areia, e é lógico, a lesão clínica, que muitas vezes é óbvia, fecha o diagnóstico e a gente consegue conduzir, tirando essa coceira aí, muitas vezes insuportável. E a gente pergunta, né, na anamnese, o paciente vai ter dito que estava, você vai questionar se ele teve contato com a areia, se deitou na areia, se sentou na areia. Jogou bola descalço. Isso. Tudo isso. E tratar com antihelmínticos mesmo, né? Você pode fazer ivermectina, você pode fazer albendazol, você pode usar tiabendazol. Isso, vai depender muito da extensão, né, Jéssica? Então, lesão pequenininha localizada, a gente pode fazer tópico, tiabendazol tranquilo. 5%. Mas se for mais extenso, vamos associar um oral aí, tranquilo. Outra coisa que a gente chama atenção na condução é que muitas vezes a gente mata a larva, ok, morreu, ele não fecha o ciclo biológico na nossa pele, mas a reação inflamatória continua pela presença do bichinho ali morto. Né? Então a gente tem sempre que orientar. Se o paciente já tiver algum grau de atopia, já tiver uma sensibilidade, o prurido persistir, às vezes a gente precisa fazer um corticoide tópico local para controlar aquele processo inflamatório, vigiar a infecção secundária. Então é uma área que coça muito, então o paciente manipula, muitas vezes é no pé, fácil ser porta de entrada de bactéria. Então, vigiar todas essas complicações que podem acontecer no paciente com lavamigras, apesar de ser uma coisa bem tranquila de tratar. E o tratamento medicamentoso, tá, pessoal? Não cirúrgico. Não cirúrgico, nada de intervenção, é simples, ivermectina, albendazol oral, tiabendazol tópico, se coçar, corticoide tópico, né? E se infeccionar, antibiótico tópico, lógico, né? Outra coisa que o pessoal confunde muito, né, dos bichos, entre aspas, né? Da areia, né? É o bicho de pé. A gente falou do bicho geográfico, mas a gente tem também outro bicho que é o bicho de pé. O que é que seria o bicho de pé? Ou a tungíase, né? Tungíase, Na verdade, é uma dermatozoonose causada por uma pulga hematófaga. É uma pulga que fica na areia e que ela consegue entrar na pele do paciente fazendo uma lesão ou múltiplas lesões. A tunga penetrans, né? A tunga penetrans, exatamente. E ela entra e ela ainda fica um pedacinho dela do lado de fora. Quem está assistindo aqui pelo YouTube, aqui eu estou mostrando no calcanhar uma lesão única que pode ocorrer. Normalmente ela é mais hipocrômica, com um centro enegrecido, que é uma parte da pulga. A parte posterior, né? A parte posterior a gente dela. brinca que é o bumbum da pulga. É o bumbum da pulga. Exatamente. E aí, essa infestação, muitas vezes, é muito comum em campo de futebol. É tão interessante, né? A gente atender paciente assim. E, às vezes, pode acontecer um quadro mais exuberante, como o desse paciente aqui nos 2 pés, com centenas, né? É uma infestação muito grande. E
Muito interessante que o tratamento dessa pulga é a remoção cirúrgica. É diferente da outra. Então, não confunda os bichos, né, Jéssica? Isso. Bicho geográfico a gente não tira. Ele passeia, a gente mata com medicação. Isso. Né? Bicho de pé, ele pega no seu pé, você tem que tirar mesmo. Né? Então, vamos lá e tentar remover a lesão, lógico, com os materiais adequados. Ninguém vai remover isso sem ter a antisepsia, a asepsia do instrumento, né? Não pode. Para curar um posto de saúde, você tem que fazer uma antisepsia, você vai remover toda essa partezinha aqui branquinha e vai tirar vai enuclear a lesão, depois vai colocar povidine, um antisséptico local. Tem um cuidado, porque normalmente nos pés, local de circulação terminal, pode ter infecção secundária, como a gente bem lembrou. E em casos extensos, a gente também pode lançar de tratamento sistêmico também. Sim. Uma coisa interessante é que a remoção realmente ainda é o padrão ouro. Assim, se a gente for para todos os livros, para a literatura científica, é o que a gente acaba fazendo para remover Mas você pode fazer ivermectina, por exemplo, também. Sim, ou as duas coisas, se for uma infestação mais exuberante, não está errado. Mas a tendência é que aos poucos você vai precisar enuclear ou fazer um queratolítico, tentar remover essa pulga, mesmo que já tenha sido morta por medicação. Né? Então, aqui é o contrário do outro. Aqui você vai precisar do cuidado de alguma intervenção, né, da área de saúde aí para remover essas pulguinhas do seu pé, que é o local mais comumente afetado. Mas só para fechar aqui, Jéssica, a gente não colocou nem na nossa programação, mas uma das coisas também muito comuns que a gente vê no verão é a fitofotodermatose, ou fitofotodermatite, né? Para fechar, emendando já para o carnaval quase, que eu brinco que quem vai à praia entra no mar, chega na areia, mas também toma uma cerveja, uma caipirinha e come um peixe. Exatamente. Então, não é raro a gente flagrar paciente com fitofotodermatite, né? Exatamente. E aí, o que chama a atenção do ponto de vista clínico, né, Jéssica, são lesões completamente bizarras, erráticas, né, que tem uma cor, geralmente a eritema está castanhada, você vê que é algo exógeno, que parece que queimou ali, muito comumente por algo cítrico e que acaba em contato com a luz solar, radiação ultravioleta, tendo esse papel de queimadura, né, de queimar. Então, a gente vê muito nas mãos, nos pés, no abdômen, ou até aquele aspecto meio respingado, salpicado, espremeu o limão, salpicou. Então, já fica a dica aí também, tenham cuidado na manipulação de cítricos de forma geral. E não aparece na hora, né? Não é na hora. É tão interessante, não aparece na hora. É tipo uma queimadura mesmo, que é por uma fototoxicidade, né? Você tem alguma coisa de pH mais ácido, cítrico, como a doutora Cláudia está falando, e aí o sol faz radicais livres que vão fazer essa queimadura na pele. Isso. Às vezes o paciente passa o dia todo tomando caipirosca, só vai ver no outro dia. No outro dia ele começa a ver uma lesão vermelha, ficando castanho, normalmente na região da tabaqueira anatômica é muito comum. A mão, né, que manipula mais. Muito comum. E aí, alguns casos evoluem até para bolhas, queimadura de 2º grau, e tem uma sensação que escorreu, que respingou. Então, muito clássica. Então, você tem que fazer muito um raciocínio de anamnese retrospectivo alguma com esse paciente. Alguma coisa que pegou, borrou, né? Isso. Eu já tive paciente, Jéssica, que pegou assim nas costas. O paciente, um colega, um amigo na praia, manipulou, enfim, fazendo coisa com limão, e depois deu um abraço assim, nas costas. Ficaram 3 dedos arrastados assim, de cada lado no dorso. Eu digo, como é que pode isso? Não foi porque às vezes já aconteceu de ficar essa área normal. Não sei se você já pegou paciente assim, de colocar protetor solar, ficar os dedos preservados e o resto queimar. E esse foi o contrário. Os dedos foi a área que queimou porque veio manipulando, o colega veio manipulando, né, limão e depois foi abraçá-lo. Então, assim, a gente vê às vezes desenhos engraçadíssimos, cômicos até, lógico, a gente sabe o que precisa tratar, mas a gente esclarece que se você manipular qualquer coisa cítrica, especialmente limão, que é o mais comum, a gente fala muito limão, que é o mais frequente, lavem as mãos, usem um protetor, porque às vezes está lá bebendo na praia, já curtindo as férias, quando vem com um bocado de queimadura e tudo manchado, né? Exatamente. E aí a condução mesmo, assim, quando ele já vem mais crônico para o consultório, é fotoproteger mesmo. Isso. A gente vai muitas vezes esperar essa lesão clarear para poder ir melhorando. E na fase aguda pode usar corticoide também. Isso, o protetor solar, não romper a bolha e proteger, né, Jéssica? Exato. Acho que a ideia é essa. Mas é muito comum o fitofoto também. Muito. Eu acrescentei aqui meio de ótimo, improviso, mas faz parte do nosso kit do verão. Então, protejam-se. Estamos em janeiro de 2023, já passamos o ano, mas protejam-se no verão. Orientem seus pacientes e se gostou desse podcast, compartilha, curte e continue nos seguindo em todas as redes sociais.